amamos, Jesus. Enquanto nós orávamos, enquanto nós clamávamos, porque a tua palavra diz: Alaitu komanase, iribicai, que o teu Espírito nos ensina a orar como convém, porque nós mesmos não sabemos orar. Arabasuki alabasha, mas o teu Espírito nos ensina a orar como convém. E nós estávamos orando aqui, conduzidos pelo Espírito Santo. E o Senhor falou para mim: muitos têm orado, até na nossa oração revela o nosso coração. Por aquilo que oramos, revela o que desejamos. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Há muitos que têm orado por livramento por conta dessa pandemia, mas o Senhor falou: o povo quer livramento, mas eu quero arrependimento. Até agora o Espírito Santo não deixou eu entrar. Estou aqui. E ele falou: dá voz para os filhos. E ele falou para mim assim, porque as pessoas, ele falou: filho, as pessoas estão acostumadas com aquele modelo de culto, né? Eu quero aquilo que vocês fazem na intimidade trazer hoje para. E ele falou para mim: muitos têm orado de forma errada, não têm entendido. Muitos têm orado por livramento, orado para que as suas famílias estejam protegidas, livres desse mal. Mas eu não quero que vocês busquem livramento, eu quero que vocês busquem arrependimento, porque o livramento está no arrependimento. O livramento está no se arrepender. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas 7:13. Ai. Te amamos. Segunda Crônica 7:13 diz: se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se ordenar as locustas que devam terra, os gafanhotos, ou se enviar peste no meio do povo. O Senhor está falando: se eu permitir que essas coisas aconteçam com vocês, se eu permitir que isso sobrevenha, o desejo de Deus, quando Ele fala nesse texto, quando Ele está dizendo: se eu permitir que essas coisas vos aconteçam, eu espero de vocês uma atitude. A resposta está no verso 14: o meu povo que é chamado pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face. Meu Deus, se arrepender, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O desejo de Deus é que nós nos arrependemos. Enquanto estivermos orando por livramento, estaremos orando errado. Não é para orarmos por livramento, é para orarmos por arrependimento. O arrependimento
Ele tem o poder de colocar Deus no lugar dele de volta e eu no meu lugar. Você que está aí na tua casa, escreva isso. Algumas liberações que hoje é dia de decreto. Escreva. Eu vou escrever também para que eu não esqueça, porque às vezes o Espírito Santo coloca. O arrependimento tem o poder. Tem o poder de colocar Deus no lugar dele. De volta em minha vida. O arrependimento tem o poder de colocar Deus no lugar dele de volta em minha vida e eu em meu lugar. Que ele cresça e eu diminua. Por isso nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos de arrependimento e não orar por livramento, porque até as nossas orações revelam alaito comanás, as nossas intenções. Muitas vezes queremos estar livres das adversidades. Só porque queremos nos livrar, nos safar da provação. E não porque, de fato, nosso coração se voltou para Ele. Volte-se para o Senhor, a palavra do Senhor diz. E Ele se voltará para ti, o seu rosto. Araitu kobasu yomanai. Volte-se para o Senhor, coloque esse texto. E Ele se voltará para ti, o seu rosto. Jesus. Queremos voltar para ti. Queremos voltar nosso rosto para ti, Senhor. Perdoa das vezes que viramos o rosto para ti. Nos voltamos para ti, amada minha alma, desejado. Ora babá, O arrependimento tem o poder de colocar Deus de volta no lugar que Ele tem que estar na nossa vida. E eu de volta no meu lugar, que é um lugar de esvaziar, lugar de descer. A palavra de Deus diz em Joel, nós estamos vivendo hoje um dia sem precedentes na história da nação brasileira. Nós temos o privilégio de fazer parte disso. Te amamos, Jesus. A Ele a glória, a Ele a força e o louvor.
amo, Jesus. Comece na tua casa a adorar Ele. Comece a dizer que você o ama. Comece a invocar o nome dEle. Irabaçu. Te exaltamos. Às vezes tem dias, a presença de Deus está tão forte que eu fico ali quietinho, sentado, porque eu fico pensando, se eu entrar lá eu vou estragar. Ah, Jesus, se eu entrar lá eu vou acabar estragando. Deixa a presença. Oh, a gente fica aqui, não consegue nem falar direito. Joel 2. Ministra só esse pedacinho, a Ele a glória, e depois sabedoria, riqueza e poder. Depois vamos ler Joel 2:12. Ora a Ele a honra, a Ele a força e o louvor, sabedoria, riqueza e poder são para Ele, só para Ele. Sabedoria, riqueza e poder são para Ele, só para Ele. Sua glória, Senhor, está descendo, e a nossa adoração subindo para Ti. Sua glória, Senhor, está descendo, a nossa adoração subindo para Ti. Sua glória, Senhor, está descendo, e a nossa adoração subindo para Ti. Sua glória, Senhor, está descendo, e a nossa adoração subindo para Ti. Haverá uma explosão, haverá uma explosão, haverá uma explosão. Ei, calabaço. Haverá uma explosão. Sua glória, Sua glória, Senhor, está descendo, e a
nossa adoração subindo pra ti. Sua glória, Senhor, está descendo, e a nossa adoração subindo pra ti. Sua glória, Senhor, está descendo, e a nossa adoração subindo pra ti. Sua glória, Senhor, está descendo, e a nossa adoração subindo pra ti. Haverá uma explosão, haverá uma explosão, haverá uma explosão, haverá uma explosão, Senhor. It's gonna be an explosion. Haverá uma explosão, We're gonna be an explosion. haverá uma explosão, Haverá uma explosão. Haverá uma explosão. Haverá uma explosão. haverá Uma explosão. Xababababa. haverá uma explosão. Aqui em Joel 2, nós vamos ler a partir do verso 12. Você que está nos assistindo, se puder compartilhar os links no Facebook com os seus contatos no Message, e do YouTube, que é Rei Jesus TV, nos seus grupos de WhatsApp, para que todos possam ouvir a palavra do Senhor. Aqui diz no versículo 12: portanto agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O arrependimento, ele traz conversão. João Batista dizia: aquele que era a voz do Senhor, que preparava o caminho do Senhor, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento, ele nos prepara espiritualmente para termos acesso àquilo que Deus quer liberar para o nosso tempo. Naquele tempo, Deus não iria mais se manifestar como na maneira antiga, nos dias de Moisés, mas Ele queria trazer o próprio Filho dele, Jesus. E para que eles estivessem prontos para receber, para aquela dispensação, o Filho, e não mais um mandamento de regras, eles precisavam de arrependimento. Entenda o que eu vou tentar explicar aqui na sua consciência espiritual, em nome de Jesus, falando um pouco sobre arrependimento. Arrependimento não é só você chorar pelo pecado e abandonar o pecado. Arrependimento é um lugar em Deus de quebrantamento, que te deixa disponível e pronto para receber naquela dispensação o que Deus quer liberar. Veja que o povo de Israel, eles não viviam na prática de pecados imorais, mas eles estavam vivendo uma religiosidade, e a religiosidade impedia de ter olhos espirituais para que eles pudessem ver o que Deus tinha para liberar naquele tempo, naquela dispensação, que era a graça e o amor pelo Filho Jesus. Então João, ele vem e ele traz uma mensagem muito clara: olha, vocês precisam se arrepender, porque o arrependimento vai deixar vocês aptos para entender o reino, ver o reino e entrar e possuir o reino. A Bíblia fala que aquele que não for como uma criança, ele não pode ver o reino nem entrar no reino de Deus. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino.
Por quê? Por causa da inocência e da pureza do coração das crianças. Então, a falta de arrependimento não só nos deixa carnais, como nos impede de ver, ouvir e usufruir do reino de Deus para aquele momento que Deus está querendo liberar sobre as nossas vidas. Então o João está falando, olha, o arrependimento é o primeiro degrau que precede o reino. Se nós queremos entrar no reino e ver o reino, precisamos nos arrepender. E aqui no verso 12 ele fala, convertei-vos a mim de todo o coração. O arrependimento ele traz uma conversão. O que é conversão? Você mudar totalmente a trajetória. Se você está numa direção com seu carro, tem uma placa, você deve ter aprendido na autoescola, que é conversão à esquerda, conversão à direita. E a conversão que à direita você vai virar o teu carro à direita. Se é à esquerda você vai virar o teu carro para a esquerda e você vai mudar totalmente a trajetória. Tem um texto da palavra de Deus que diz assim, se eles encontrarem, coloque aí por favor a referência, não me lembro agora se é a 1 Crônicas. Quer você vire para a esquerda ou quer você queira ir para a direita, uma voz atrás de você dirá, este é o caminho, andai por ele. Significa que aquela pessoa ela estava pensando em duas opções, esquerda ou direita, mas a voz estava atrás. É a voz que nos conduz, a voz do Espírito. Por que a voz não estava à frente dele, mas atrás? Porque ele estava indo na direção errada. A voz falou atrás e ele vira em direção à voz, e a voz então agora o guia. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês. Quando você se desviar, o que é desviar? A expressão desviar, que muitas vezes utiliza dentro da igreja, sair do caminho, da trajetória. A palavra pecado significa errar o alvo. Pecado não é somente regras que você quebra. Pecado não é somente quando você bebe, fuma, prostitui. Pecado é quando você também vive em santidade, separado do mundo, mas não cumpre o propósito. Lembra que eu falei no último culto? Pode deixar esse texto de Isaías, né? Lembra que eu disse no culto anterior sobre Mateus 25, sobre as 10 virgens, que as 10 eram santas porque as 10 estavam em separação e em virgindade, porém só 5 entraram para estar com o noivo. Então as outras 5 elas estavam em santidade. Interessante isso, mas estavam em pecado. Por quê? Porque elas não estavam acertando o alvo. Veja que quando o noivo chega, elas não acertam o tempo. Interessante que fala que ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas as outras 5 que não sabiam o dia nem a hora estavam prontas para aquele momento. Então o arrependimento ele te prepara para um alinhamento com o céu, para você estar pronto para aquilo que está para ser liberado naquela dispensação. Na dispensação que se chama hoje, que nós estamos vivendo, você tem ideia do que está sendo liberado nesse dia de jejum nacional? E você que fica de fora desse jejum, você fica de fora daquilo que Deus tem para esse tempo. Você está ficando de fora da dispensação de Deus para o nosso tempo. É a maior oportunidade da nossa história como nação. Então, se arrependa, se volte para o caminho, para que você faça parte daquilo que Deus quer liberar. Então, você pode estar vivendo em santidade e ainda assim estar em pecado. Quando? Quando você está separado do sistema do mundo, porém, de forma espiritual, você não tem atingido o objetivo que Deus quer, o alvo. Uma omissão espiritual. Por isso a Bíblia fala do sono espiritual. Há pessoas que não estão vivendo na prática do pecado a nível de regras dentro da sociedade, mas ela também não atinge o alvo, o objetivo. Então essa palavra fala disso. Quando você se desviar, quer dizer, quando você sair da trajetória. Uma pessoa que se desvia da trajetória dela, ela vai errar o objetivo, ela vai errar o propósito. Então essa pessoa ela se desvia do caminho, mas ela continua andando em uma direção. Há pessoas que pensam, não, mas eu estou indo numa direção, mas talvez a direção que você está indo é errada e você vai errar o alvo, isso é pecado. E aqui diz então que uma voz atrás de você dirá, esse é o caminho, ande por ele. Aqui fazendo uma alusão ao Espírito Santo. Então às vezes a voz ela está atrás de você, porque você está olhando na direção errada, e você precisa fazer uma conversão. Então eu estou olhando nessa direção e procurando uma opção, A ou B, direita ou esquerda, direita ou esquerda, e aí a voz fala, não, é atrás, e aí eu tenho que fazer uma conversão, e me voltar para a direção correta. Então converter é voltar para a direção correta, amém? Então dentro disso, lá
Joel 2,12. Joel 2,12 ele fala: convertam-se a mim. O que é conversão? Às vezes a gente fala, ouve o pastor falando e repete sem entender. Agora você entendeu o que é uma conversão. A conversão é para quem está lá no mundo bebendo, fumando, está nas baladas. Não somente para eles que estão fora do propósito, mas para nós, muitas vezes que estamos dentro da igreja, estamos assim em santidade, nós estamos adulterando, nós estamos bebendo, praticando nada ilícito, porém não estamos acertando o objetivo, não estamos cumprindo o propósito, somos irrelevantes espiritualmente. Existem pessoas que são irrelevantes espiritualmente, elas não oram, elas não jejuam, não lêem a Bíblia, elas não pregam para ninguém. Uma pessoa do lado delas está passando uma dificuldade, elas não dão uma palavra, alguém está com dor. Eu tenho vergonha de orar. A Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Porque timidez, o Espírito Santo mandou falar aquela coisa, né? Por que o tímido não herdará o reino? Vamos voltar. O que faz eu ver o reino? Arrependimento. Arrependimento me faz ver o reino e entrar nele. Arrependam-se. Para quê? Para entrar no reino, porque ele está próximo. E a palavra diz: quem não for como uma criança não pode ver e nem entrar no reino. Então por que o tímido não herda o reino? Porque atrás dessa timidez há uma raiz de orgulho. Todo tímido, ele quer preservar a sua reputação. Então falta arrependimento, falta coragem. Às vezes você está sendo covarde. A Bíblia fala: não teria mais espírito de covardia, não sujeita mais debaixo do espírito de escravidão. Você pensa que alguém pedindo para você falar está te forçando, mas na verdade a timidez te tornou escravo dela. E você tem uma raiz de orgulho e também uma raiz de covardia. Então eu oro para que o espírito de valentia e coragem te tome hoje e te liberte, em nome de Jesus. Então veja bem, conversão é mudar a trajetória. Talvez você viveu até hoje uma trajetória. Você falou: não, meu pai viveu assim, minha mãe viveu desse jeito, minha família viveu dessa forma, e agora eu vou viver seguindo o que eu aprendi com a minha família. E o Senhor está te dizendo, nessa manhã, o Senhor te diz: eu tenho um alvo para você alcançar, um objetivo para você atingir. Estou te chamando para alcançar esse objetivo. Então se converta a Ele. Ele está dizendo para o povo: agora mesmo. Ele não está falando amanhã, depois. Tem pessoas que falam: não, se Deus tocar no meu coração, Ele sabe a hora. O dia de arrependimento é hoje. Interessante que João Batista fala: arrependei-vos, porque está próximo o reino. Aí Jesus vem para implantar o reino. Aí Jesus fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Se eles tivessem ouvido a palavra de João Batista, Jesus ia chegar e falar assim: porque vocês arrependeram e eu estou aqui, vocês vão ver e entrar no reino. Mas Jesus chega e fala: arrependei-vos, porque o reino já é chegado. Então existe aí dois tempos. O primeiro tempo: arrependei-vos porque o reino está próximo. E agora, arrependei-vos porque o reino já chegou. Quer dizer, eu estou atrasado dentro dessa questão de arrependimento, porque já veio um dizendo: olha, já veio um enviado da parte de Deus na frente para me avisar: arrependa porque o reino está próximo. Agora o reino chegou e eu ainda não me arrependi, e Jesus tem que dizer: olha, o reino já chegou e você ainda não se arrependeu. E daqui a pouco o reino vai embora, vai ser tirado dessa terra, e você está esperando ainda se arrepender. Então não seja duro de coração. A Bíblia fala que Esaú, embora com lágrimas buscasse, não se encontrou lugar de arrependimento. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você morre aqui dentro, quando você se quebranta, e o arrependimento te leva à conversão. Então Joel 2,12 diz: agora mesmo convertam-se a mim de todo o coração. Qual uma das ferramentas, agora sim, que a gente pode utilizar para nos ajudar a nos quebrantar e arrepender? Jejum. Primeira ferramenta. As pessoas entendem totalmente errado o jejum. Muitas vezes as pessoas: não, eu vou jejuar para me casar, eu vou jejuar para me obter um emprego, eu vou jejuar para Deus me abençoar com o dinheiro que eu estou precisando. O jejum não é uma moeda de troca no mundo espiritual. Não é algo que você faz para receber algo em troca. Jejum é para mortificar a tua carne. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se a tua carne é fraca,
para as coisas do Espírito, então você tem que mortificar ela. O Espírito está pronto, mas a carne não, então eu tenho que deixar minha carne pronta. Como é a pergunta que a gente tem que fazer? Como é que eu deixo a minha carne pronta para ela corresponder ao que o Espírito está pedindo? Quebrando ela. Então, quando Deus utiliza de pessoas, muitas vezes, tem pessoas às vezes que no seu trabalho te perseguem, falam de você. Não é o diabo, às vezes Deus está usando aquela pessoa. Não é que Deus fez aquela pessoa ser má, mas Deus está permitindo daquela situação para quebrantar você. A Bíblia diz que, isso chama no grego kenosis. Lá em Tiago diz, porque Jesus se esvaziou de si mesmo. Olha o que o texto está falando, ele se esvaziou de si mesmo. Uma das coisas mais difíceis que nós podemos encontrar hoje é pessoas que se esvaziam de si mesmas, porque todo mundo quer se encher de si mesmo, quer se encher de orgulho, quer se encher de argumentos, quer se encher de autodefesa, quer se encher de vitimismo, de autopiedade. As pessoas se enchem de si mesmas, mas poucas são as que quebram o vaso e se esvaziam. Eu falei Tiago, mas é Filipenses. Mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Por isso que Deus o exaltou, porque ele se esvaziou. Todo mundo quer ser honrado, mas ninguém quer seguir o padrão da honra. A Bíblia diz, aquele que a si mesmo se humilha. Se puder, coloque esse texto, por favor. Aquele que a si mesmo se humilha. Muitos dizem, você já deve ter ouvido várias vezes pregadores falar isso. Os humilhados serão exaltados, não é mesmo? Você deve ter ouvido dessa forma, né? Os humilhados serão exaltados. Só que a Bíblia não fala dessa forma. A Bíblia fala, aquele que a si mesmo se humilha. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Por que Deus está usando pessoas para humilhar você? Porque você não tem a capacidade de se humilhar por si mesmo. As pessoas estarem humilhando você é uma prova irrefutável de que você precisa dessas pessoas. As pessoas humilhar você é uma prova irrefutável de que você está sendo tratado por Deus, porque você não teve a capacidade de humilhar a si mesmo. Deus falou, eu vou permitir que aquela pessoa então ajude ela a ser humilde, porque ela por si mesma ela não consegue ser humilde, ela não consegue se esvaziar e obedecer meu princípio para ela ser humilde, para eu exaltá-la. Então, como eu quero abençoá-la e exaltá-la, mas antes da exaltação vem a humilhação, e ela não se humilha por si mesma, não se esvazia por si mesmo, eu vou permitir que aquele vaso, que aquele instrumento meu que está lá, humilhe ele. E você fica orando para Deus livrar você da humilhação. É uma equação. Todo mundo quer exaltação, mas ninguém quer humilhação. Você quer Deus, você faz uma oração contraditória. Deus, eu quero ser honrado. Senhor, me levanta nessa empresa, no meu trabalho, lá na minha casa, no meu bairro, no meio da minha família. Me honra, Senhor. Aí Deus, tá bom, eu vou te honrar. Para te honrar eu tenho que te humilhar. Aí ele coloca pessoas para te humilhar. Você fala, Senhor, tira essa pessoa do meu caminho. Essa pessoa está me humilhando, essa pessoa está me pisando, tira de mim. Aí Deus vai falar assim, o que você quer? É por isso que quando Jesus chegava em alguém, Jesus sabe que as pessoas são confusas. Jesus sabe como as pessoas são confusas. Ele chegava num cego e falava, o que você quer que eu te faça? Não é óbvio que ele quer ver, que ele é cego? Porém, Jesus ele precisava ouvir das pessoas, porque ele não pode fazer nada por você que antes você não tem entendimento. Você só desfruta do que você compreende. Então, quando ele quer te exaltar, antes tem que vir humilhação. Esse é o princípio. Não tem como fugir desse princípio. Quer ser exaltado, quer ser honrado, tem que ser humilhado. Então ele fala, aquele que a si mesmo se humilha, seguindo o exemplo de quem? Jesus. Esse termo de autoesvaziamento no grego é kenosis. Se você quiser ouvir mais sobre isso, no nosso canal no YouTube, onde você está, ou você vai entrar posteriormente, Rei Jesus TV, tem essa palavra minha lá que eu ministrei alguns anos atrás, é kenosis com K, escreve aí por favor, kenosis, escreve nos comentários, a kenosis de Deus. Eu acho que é essa, se achar o link, você manda lá,
o Samuel da mídia aqui vai mandar para a gente. Então você vai entender melhor sobre isso, vai te ajudar como me ajudou um dia. Então, se você está sendo humilhado, tem alguma situação que te entristece, não fica triste não. Isso prova que Deus quer te exaltar. Então, Ele está permitindo essa situação. Agora, porém, se você se humilhasse, aí você não ia precisar de passar por isso, as pessoas não iam ter que te humilhar. Então, Jesus mesmo falou, olha, nenhum poder foi dado a você sem antes vir da parte do meu Pai. Você não tem poder nenhum sobre mim. Ninguém, olha o que Jesus falou, ninguém me mata, ninguém me humilha, ninguém toma minha vida, eu mesmo já me humilhei, eu mesmo a dou. Olha o entendimento de Jesus essa. Ninguém toma minha vida, eu de espontânea vontade a dou. Então o que acontece? Quando você tem o mesmo sentimento de Jesus, atingiu o alvo. Olha a diferença de ser um crente frequentador de igreja e ser um discípulo de Jesus. Ah, eu vivo em santidade, ai meu Deus, eu sou tão santo. Mas aí você tem raiva das pessoas que estão te humilhando. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada o que Jesus prega e ensina. Você está errando o alvo. Você tem que ouvir a voz e converter, converter, voltar para a direção certa. Aí a gente prega essas coisas aqui, tem gente que acha que é um absurdo o que a gente está pregando. Fala, não, aquela igreja prega umas coisas que não tem nada a ver. É que você está acostumado a ouvir um tanto de coisa que não tem nada a ver. Você está acostumado a comer um tanto de comida ruim, aí você começa a comer comida boa, você acha que a comida boa que é ruim. Então preste atenção, fica ligado. O pessoal aí da mídia, o Carlos também já colocou o link aí, assiste essa palavra depois, kenose de Deus, tremenda. Essa palavra, se eu não me engano, tem uns 4, 5 anos que eu preguei ela. Então preste atenção, só nesse canal aqui, no YouTube, no Rei Jesus, tem várias palavras aqui que já eu poderia ficar aqui uns 5 anos sem pregar. Tem palavra aí para todo mundo comer. Deus falou comigo, você é um edifício com vários andares, cada andar é um depósito. Você está cheio de pão encharcado no óleo para alimentar durante muito tempo. Então preste atenção, quando você aprender a se esvaziar e falar, não, ninguém toma minha vida, eu a dou. A pessoa está vindo para te humilhar, você fala, não, toma, está aqui, Por isso que ele fala, você quer também bater na outra face? Quando alguém te bater numa face, dá outra. Quando alguém te fizer o mal, ore por ela. O que Jesus está nos ensinando? A ser como Ele é. Ele não está exigindo nada que Ele não fez. Você nunca vai ter autorização para viver algo, falar de algo que você ainda não vive. Então veja só, quantas coisas você precisa converter na tua vida. Fazer a conversão e voltar e restaurar o altar. Então ele está falando para o povo dele. Olha lá, João 10, 18, pode colocar. Então obrigado por você ter colocado João 10, 18. Ninguém atira de mim, mas eu a dou, porque é minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade, olha só, para dá-la e retomá-la. Foi até bom você colocar isso. Autoridade é algo liberado no mundo espiritual. Ele está dizendo, olha, entenda o texto. Quando eu livremente, espontaneamente decido dar algo, entenda isso para você ser liberto. Nunca mais sua vida vai ser a mesma. Quando você tenta tomar isso de mim, você fez isso de forma ilegal. Uma pessoa, ela vem e tenta me humilhar, ela tenta me menosprezar, ela está tomando isso de mim de forma ilegal, porque ela não tem a minha autorização. Então essa dificuldade que eu estou passando, essa aprovação dessa pessoa fazer isso comigo, ela não tem efeito nenhum no mundo espiritual. Por quê? Porque não tem a minha autorização, então não tem legalidade. Agora você quer tomar isso de mim, ao invés de você tomar, eu falo assim, toma, espontaneamente. Eu sei que você queria me prejudicar e tomar isso de mim, espontaneamente eu te dou. Não porque você merece, mas porque eu tenho a capacidade de me esvaziar de mim mesmo, porque eu sou igual a Jesus. Agora está na tua mão, não está? Mas eu que tenho a autoridade, porque eu entreguei. Isso é muito forte. Então eu posso deixar na tua mão ou retomar quando eu quiser, de volta, porque a autoridade não está com quem está com aquilo que tomou de mim, mas está ainda comigo. Ainda que as pessoas tenham tomado de você a sua reputação, ainda que as pessoas tenham tomado de você alguma coisa, ou alguma pessoa, ou alguma situação, ou alguma reputação,
Se você liberar espontaneamente aqui, você tem autoridade, ainda que seja na mão dele. Eu que tenho autoridade sobre isso. Jesus falou: ninguém tira a vida de mim, eu a dou espontaneamente, por minha espontânea vontade. E eu tenho autoridade sobre aquilo que eu dou. Eu posso deixar na tua mão, como posso tomar de volta. Por isso que eu te falo, se nós entendemos o reino de Deus e entendemos como funciona, nós seríamos pessoas que viveríamos de uma forma melhor, enfrentaríamos as dificuldades de uma forma bem diferente, não desesperadora. Isso aqui é uma consciência espiritual que foi liberada agora e libertou, e Deus usou a sua vida, Carlos, para colocar esse texto. Então agora voltando em Joel 2, que nós estamos aqui em um time, uma equipe, não se trata de um homem. Veja que até agora eu não terminei de pregar nem o primeiro versículo de Joel. Então as pessoas, elas acham que elas vão num culto de 30 minutos, está tudo certo, para resolver uma semana da vida dela. Eu não consegui terminar o primeiro versículo, porque eu levo as coisas de Deus muito a sério. Eu não consigo fazer as coisas de qualquer maneira para Deus. Ai de mim se eu fizesse de qualquer maneira. O zelo pelas coisas do Senhor me consome. Então quando ele fala: volte-se para mim de todo o coração. O arrependimento é quando o meu coração não é totalmente dele. E ele está dizendo agora que o seu coração se volte totalmente para mim, através de arrependimento. Então Deus permite acontecer todas as pragas e tudo aquilo com uma única intenção: que nós nos arrependemos e nos voltemos de todo o coração para Ele. Se eu simplesmente orar: Deus me livra dessa doença, orar por livramento, eu estou fora do propósito, porque Deus quer que eu ore por arrependimento. Nós queremos ser livres daquilo que Deus está permitindo para nos tratar e nosso coração se voltar para Ele. Então nós continuamos sendo tendenciosos, sem arrependimento. A pergunta é: tudo vai passar. Você pode ter convicção de uma coisa: esse vírus vai passar, essa doença vai passar. Mas a minha maior preocupação e dúvida é: depois que isso passar, você vai voltar a ter a vida que você tinha antes? Você vai voltar a viver do mesmo jeito e viveu só esse período em oração e tudo, porque você tinha medo de ter uma doença e morrer dela? Ou você pode aprender com tudo isso que está acontecendo e ouvir a voz do Senhor falar: eu me converto, eu me volto para o Senhor de todo o meu coração. Qual é uma das ferramentas que Deus usa para conversão do meu coração em arrependimento? Jejum. Volte-se para mim de todo o coração. De que forma? Como eu volto para Deus? Com jejum, com lamento e com planto. Três coisas que me ajudam a me voltar de volta para a direção correta e para Ele: jejum, lamento e pranto. Então nesse dia que se chama hoje, nesses próximos dias, nós temos que jejuar, nós temos que lamentar e chorar. Na outra versão diz: lamentai e chorai. O lamento, o choro que vem aqui de dentro, que nasce de dentro do teu espírito, um pranto que nasce dentro de você. E ele continua dizendo: rasgai vosso coração e não as vossas vestes. Rasgar o coração e não as vestes. Naquela época o sacerdote tinha a prática de rasgar as vestes quando algo acontecia, como um sinal de arrependimento, rasgar as vestes. Só que isso podia ser algo falso, uma interpretação só, como que diz a expressão que eu queria utilizar? Eles poderiam estar falsamente rasgando, mas a expressão que eu ia falar era outra. Simulação. Estão simulando, são dissimulados. Então Deus está falando: a transformação não vem de fora, mas vem de dentro. Em vez de você rasgar o que está fora, rasga o que está dentro. É muito fácil rasgar o que está fora, difícil é rasgar o que está dentro. Rasga o teu coração. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal.
Quem sabe se não retornará, se arrependerá e deixará uma bênção após isso. Uma oferta de carne ou uma oferta de bebida para o Senhor vosso Deus. E aqui ele fala: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. O Espírito Santo estava falando comigo ontem que esse jejum é exatamente para isso. Tocar a trombeta, o chofar, né? Se puder colocar uma imagem do chofar ali atrás, ou alguém com o chofar tocando. O que significa o chofar? Você que já viu as pessoas tocando o chofar. Eu estou falando até calmamente assim. Tem dias que Deus me pega com violência, mas hoje com quebrantamento assim, calmamente, porque é uma presença doce aqui, que a gente teme até em falar. Minha vontade, honestamente, era de ficar sentado ali e nem falar. Só estou falando porque o Espírito Santo permitiu que eu falasse. Eu não falo de mim mesmo, mas falo da parte dele. Eu não sei se está ao vivo pela rádio. Se vocês estão nos ouvindo pela rádio também, que Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Então está aqui o chofar. Está aqui um profeta, um sacerdote tocando o chofar. E o chofar, o que significa? Primeiro, você vê o chofar, ele é curvado, ele é inclinado. Ele inclina-se para depois subir e emitir o som. O chofar simboliza uma geração que se curva, que se rende ao Senhor, para que depois proclame e decrete o que o Senhor quer falar. Tem muita gente falando nesses dias, tem muita live, muita gente falando muita coisa, falando que dando significado e explicação para aquilo que está acontecendo. Só que só pode ser um chofar, só pode estar falando de fato o que está acontecendo aqueles que antes se arrependeram e se converteram. Porque é muito fácil alguém falar: não, isso que está acontecendo é isso, baseado naquilo que é confortável para eles. E aí aqueles que querem ter uma vida confortável no coração vão falar: não, essa palavra é de Deus. Eu vou ouvir aquele profeta ali porque essa palavra que ele falou é a de Deus. E não é de Deus muitas vezes, mas é a palavra que você quer ouvir. Tanto é que a palavra de Deus diz que há muitos profetas naquela época profetizaram paz quando não havia paz. Por que eles profetizaram paz? Porque eles falavam aquilo que o coração deles queriam falar. E tinha um grupo muito grande que queria ouvir aquilo que o coração queria ouvir. Mas Deus está falando: converta o teu coração totalmente a mim. Então o chofar, ele tem essa inclinação. E o que significa o toque do chofar? O toque do chofar significa um novo ciclo. O fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. Quando o chofar era tocado em Israel, todo mundo parava o que estava fazendo. Se a mãe estava amamentando, ela parava de amamentar. Se alguém estava consertando uma carroça, uma roda, parava. Tudo parava imediatamente. Porque logo após o chofar era decretado, era liberado um decreto. Assim como se sai um noticiário e fala: olha, o excelentíssimo presidente da República do Brasil acaba de decretar. Quando ele fala algo, imediatamente aquilo vira uma lei. Quem quebra a lei é penalizado. Então quando você vê na televisão aquela chamada, né, que o presidente vai entrar oficialmente, ou o teu prefeito, ou seja quem for, é para todo mundo parar o que está fazendo e ouvir, porque depois as pessoas vão ser cobradas daquele decreto. A mesma coisa é o chofar, quando ele é tocado, simboliza: olha, presta atenção, porque algo vai mudar. Preste atenção, porque alguma coisa vai mudar. Então veja que bem no momento do jejum vem também uma mudança de estação, que é o que eu creio que nós estamos vivendo a partir de hoje. Então quando o chofar é tocado, está dizendo: está acabando esse ciclo e vai começar um novo ciclo. E dentro desse ciclo nós vamos ter essas recomendações. Então você precisa estar com os ouvidos abertos. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse: quem tiver ouvidos ouça. Não no sentido de você, a audição normal. Ele está querendo dizer da audição espiritual. Você está ouvindo o chofar? Você está parando para ouvir o chofar? Você está ouvindo que um ciclo está acabando e outro vai começar, e nesse novo ciclo você precisa se mover de forma diferente do que você se movia? Quando João Batista veio, ele veio como um chofar. Gente, olha, acorda. Eu não estou lá com o sacerdócio levítico fazendo como eles fazem. Eu estou aqui no deserto por um motivo. Eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque o Espírito Santo me trouxe. Eu estou pregando dessa forma e batizando, não porque eu estou criando uma nova doutrina. É o Espírito Santo que está tocando um chofar, dizendo que aquele ciclo acabou para essa dispensação e está começando um novo. Olha, ele está vindo, ele está chegando. E quando ele vier, as coisas vão ser diferentes.
A gente muitas vezes, a gente não quer que as coisas mudem, né, de lugar, mas Jesus ele vem e muda tudo. E aí a Bíblia fala que ao soar da última trombeta, os que morreram ressuscitarão e subirão, e nós que ficarmos subiremos e encontraremos com eles na nuvem. Quando o chofar tocar a última vez, vai ser o fim de um tempo aqui, de uma era na terra. O Espírito Santo e a igreja vai ser tirado da terra, e nós vamos subir e encontrar com Jesus, para um novo ciclo. Então quando o chofar toca, toda vez é um momento de alegria, porque é um tempo que está acabando e um novo que está começando. E aqui ele está dizendo em Joel 2, sobre o toque do chofar, no verso 15. Toquem a trombeta em Sião, a palavra trombeta ali é chofar. Proclamem um santo jejum, proclamação. Lembra da proclamação da república? Proclamar é o que? Decretar. O presidente da república, você gostando ou não, dependendo do partido político, da sua ideologia política, não se trata nesse momento de política. O que a Bíblia fala? Todas as autoridades, coloque esse texto por favor. Todas as autoridades são constituídas por Deus, e nós temos que obedecer às autoridades instituídas por Deus, porque você pode concordar ou não. Eu não faço parte de nenhum partido político, nunca coloquei nenhum político no púlpito da igreja, nunca. Nós oramos sim pelos nossos governantes, né? Mas nunca coloquei no púlpito para falar, para pedir voto, nunca. Então eu tenho propriedade de falar isso. Mas eu creio que, independente de concordar com eles ou não, eu tenho que respeitar, que é bíblico. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. A Bíblia fala que quando Moisés foi falar com o faraó, quem endureceu o coração de faraó? Deus. Deus usou a Babilônia para escravizar o povo e tratar com eles. Então veja só, nós temos que respeitar, independente se concordamos ou não, não se trata disso. Se trata de, até nisso a gente tem que converter. Então, um tanto de crente brigando aí na rede social por política. Eu não defendo político e nem política, eu defendo a palavra. E a palavra fala que a gente tem que respeitar, e acabou. Independente se concordamos ou não. Porque a Bíblia fala que toda autoridade governamental, ela tem autoridade que vem de Deus. Então, o presidente ele decretou hoje jejum oficial. Isso nunca aconteceu na história do Brasil, em mais de 500 anos, é a primeira vez. E você está vivendo nesse tempo. Eu te pergunto, você consegue entender a importância que você tem como igreja para esse tempo? Ou você só quer ficar na tua casa assistindo filme, e comendo, e jogando o jogo de tabuleiro? Não, eu digo de novo, não que seja errado você ter momentos de lazer com a tua família, mas eu estou dizendo de isso se tornar um altar para você. Você pode ter o lazer desde que você não abandone o altar. Então, queridos, por que o presidente, uma autoridade instituída por Deus, decretou o jejum? Porque o Brasil, voltando em Joel 2, precisa se arrepender. O Brasil precisa voltar à origem, para aquilo que foi nascido e chamado. Nós somos chamados para ser avivalistas. Eu não vou entrar nem nessa questão muito, mas depois eu posso colocar um vídeo na lista de transmissão para vocês assistirem. Sobre, eu fui em Israel e existem estudos históricos comprovados de que antes dos portugueses, o povo de Israel esteve aqui no Brasil. Quando foram construir o templo de Salomão, o templo que Salomão construiu no lugar de seu pai Davi, as madeiras, há estudos que comprovam isso, que as madeiras utilizadas na construção do templo vieram do Brasil. Eles estiveram na Amazônia, no Peru e no Brasil. Há estudos que dizem que o rio Solimões na verdade era Salomão, né? E a forma da pronúncia eles colocaram Solimões. Existem, isso aí não é fantasia, existem estudos comprovados. Pesquise isso. Isso não é interesse da mídia te mostrar, mas pesquise, você vai ver.
Então nós temos uma ligação muito forte com Israel, né? E há uma bênção muito forte sobre a nação brasileira. O brasileiro, ele é querido, é amado em todo lugar do mundo pela sua alegria, pelas suas habilidades, seu carisma. E Deus quer levantar o Brasil nas nações da terra. Mas antes disso precisa alinhar a igreja. Então veja só, converter o coração. De que forma? Com jejum, com choro, com pranto. No verso 15, o shofar está sendo tocado, para declarar um novo ciclo sobre a igreja brasileira e sobre a nação. É um fim de um ciclo. Leviatã, a serpente, está caindo na nação brasileira. Se você entendesse que enquanto nós estamos ministrando aqui, eu ouço som de espada no mundo espiritual. Há uma guerra sendo travada hoje, como foi travada com o rei Josafá. E ele decretou jejum. E ele falou, Deus falou para ele, nessa guerra você não vai ter que pelejar com armas, mas só no jejum. E eles jejuaram. E à noite, um espírito de engano, Deus permitiu enviar um espírito de engano entre aqueles 3 exércitos que tinham se juntado para destruir o povo de Deus. E fala que eles então começaram a matar uns aos outros. Então de manhã, quando o povo de Deus chegou, não havia um homem vivo. Todos estavam mortos. E os tesouros estavam lá para que eles pudessem pegar e levar as riquezas para eles. Então não é uma batalha que se vence no vale, aqui com a espada, mas se vence nos montes, nas regiões celestes, através do jejum. O shofar está sendo tocado na nação brasileira. É tempo de converter. Quando essa doença, esse vírus passar, você nunca mais vai poder ser o mesmo. Você nunca mais vai poder proceder da mesma forma que você procedia antes, com encenação, rasgando as vestes. Mas você vai todos os dias rasgar o coração. Reunir o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam os seios. Sai o noivo de sua câmara e a noiva de seu recinto. Ele está falando aqui, todo mundo vai santificar e jejuar. Pega os anciãos, pega as crianças, até mesmo os que mamam, tira eles do seio da mãe deles, levam eles. O noivo que está no quarto, na lua de mel, sai da lua de mel, junto com a noiva, e eles vão parar tudo, porque quando o shofar toca, para tudo, não tem mais interesse pessoal, não tem mais busca por interesse pessoal, aí se torna o momento de todo mundo se unir para um único interesse. Tem uma imagem que você colocou de uma mulher com o corpo da bandeira brasileira, prostrada, e Deus falou comigo quando você colocou essa imagem, algo específico. A Bíblia fala que a igreja é tipificada como uma mulher na Bíblia, a noiva. Nós podemos ver nessa imagem uma mulher, que na verdade é a bandeira do Brasil. E o Senhor falou para mim, essa mulher é a minha igreja no Brasil. Está vendo? É a minha igreja. E eu quero a minha igreja dessa forma. Eu quero uma igreja arrependida. Uma igreja que se arrepende. E aí, se você puder, escreva as 2 frases que eu falei. E coloca aí depois. A primeira frase é: o povo quer livramento, Deus quer arrependimento. Nação brasileira, Deus quer livrar-nos, mas antes Ele quer o nosso arrependimento. Não pode ter livramento sem antes ter arrependimento. Parem de orar por livramento e orem por arrependimento, porque o livramento está no arrependimento. Todas as vezes que o povo jejuou e orou, Deus cessou a praga. Todas as vezes que o povo converteu, se voltou para Ele, voltou de todo o coração, extinguiu-se a praga. O livramento está no arrependimento. Amém? Diga comigo, o livramento está no arrependimento. A outra frase é: o arrependimento tem o poder de colocar Deus no lugar dele, e de volta em minha vida, e eu em meu lugar. Que Ele cresça e eu diminua. Senhor, nós não oramos por livramento,
nós oramos por arrependimento. Queremos voltar nosso coração para Ti. Queremos jejuar hoje. Aí coloca também a outra, pode colocar a outra. O livramento está no arrependimento. Sabe quando isso tudo vai passar? Quando nós entendermos isso. Se até sobre uma questão de jejum vira discussão, se deve ou não deve jejuar, e as pessoas discutem sobre isso, né? Fica difícil. Deus está curando tantas pessoas. Nós temos relatos de pessoas que estavam com vírus e foram curados em 7 Lagoas, em outras cidades próximas de nós que nós temos orado. Na nossa cidade, eu sei que aumentou o número dos casos aqui recentemente, se eu não me engano para 6, só que muito mais pessoas estão sendo curadas do que pessoas contaminadas. Nós temos que continuar orando por arrependimento. Nós recebemos um testemunho hoje do pastor Rildo, lá de Bueno Brandão, ele e a pastora Mayra. Eles oraram por um casal de discípulos que a esposa desse irmão já estava com a cirurgia marcada. Eu mostrei para vocês aqui, né? A foto, ela com a cirurgia marcada para retirada de um cálculo muito grande, que ela sofreu de muitas dores, essa jovem. E eles oraram em colocar as mãos sobre ela ontem à noite, e ela expeliu por completo o cálculo, e ela ficou muito grata a Deus por isso. Então nós temos muita alegria de declarar: Jesus, Ele cura, Jesus é poderoso. Por isso nós temos que nos voltar para Ele. Não se esqueça dos princípios que eu ensinei hoje sobre a autoridade, sobre entregar, auto se esvaziar. Eu não quero me estender e falar mais. Eu acho que já falei o que eu tinha que falar hoje, aquilo que o Espírito Santo pediu. Eu quero incentivar você a jejuar. De que forma eu devo jejuar? Da forma como você entender na sua consciência e o Espírito Santo te conduzir. Se Ele te conduzir com algo específico, faça. Se Ele não te conduzir em nada específico, você especifique dentro do que você crê que é aquilo que o Senhor está te conduzindo. Eu quero abençoar vocês que nos assistem, em nome de Jesus, declarar que hoje seja um dia de jejum, nós possamos estar juntos como uma noiva, uma única igreja. O livramento está no arrependimento. Nós poderíamos escrever essas frases, colocar lá Rei Jesus Ministério e mandar, porque ela é uma consciência espiritual que vai libertar muita gente. Amém?